Shalom, shalom, povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e eu tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia, o Teshuvá. Nesse grupo, nós temos reflexões, nós temos vídeos como este aqui, comentários, então tem sido um aliado aí na leitura das escrituras, né? Para mim, ao menos, tem sido um aliado para que eu persevere, para que eu não desista e sim eu persevere. Amém? Então, se você tiver vontade de entrar no grupo, manda uma mensagem, manda um direct, que vai ser muito legal, muito bom ter você conosco. Amém? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o Evangelho de Jesus, o capítulo é o 5. Mas antes de começar a falar, antes de começar ali a ter as considerações, eu quero orar com vocês, amém? Vem orar comigo. Papai de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, pela minha vida e pela vida, Senhor, de todas as pessoas que estão vendo esses vídeos, papai. Seja, Senhor, aonde elas estiverem, papai, abençoa, guarda, protege, Senhor. Traz clareza, Senhor, a leitura de cada uma delas, papai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade, papai, na minha vida, na minha casa e na vida e na casa de todas as pessoas que assistirem esses vídeos, papai. Por favor, que a gente consiga entender aquilo que tu tem para nós no dia de hoje. Que a gente consiga te discernir, que a gente consiga ouvir a tua voz, que a gente consiga te sentir, Senhor, mais uma vez, Senhor, no dia de hoje. Por favor, papai, guarda, Senhor, a internet, os nossos aparelhos eletrônicos, Senhor, para que a gente possa continuar espalhando a tua mensagem aos quatro cantos do mundo. Em nome de Jesus, eu oro, te agradeço. Amém. Então, vamos lá, meus amores. Aqui, como eu falei antes, é o capítulo 5 de Mateus. E eu tô lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E na minha Bíblia traz assim, o título da mensagem, né? É o Sermão do Monte. Então, Jesus aqui, ele vai começar, né? Ele vai resumir o ensino dele. Aqui nos capítulos 5, 6 e 7 é a constituição do reino. Então, é um resumo de todo o ensino de Jesus, a gente consegue ver no capítulo 5, 6 e 7 aqui de Mateus. E aqui no início, né, ele vai falando, né, bem-aventurados, né, algumas versões, ou como na minha fala, felizes. Essas bem-aventuranças, ele vai resumindo, Jesus resume como que deve ser um cristão, né? Aqui eu até anotei para que a gente não perca isso, porque é muito importante. Dependente de Deus, exclusivamente dependente de Deus, humilde, que amam a justiça, que são misericordiosos, que têm o coração puro, que são pacíficos e que não trocam nada disso para se dar bem, ou por outras coisas, né? Então, isso resume, né, como deve ser um cristão. Então, ali, como o primeiro é dependente exclusivamente de Deus, quando nós somos dependentes de Deus, as demais coisas são acrescentadas, né? As demais coisas, elas vão fluindo de uma forma natural na nossa vida, porque nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar, né? Nós estamos dependendo dele, da vontade dele, do que ele tem para nós. Então, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Amém? E eu quero ler com vocês lá o versículo 11, ele vai falar assim, ó. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Olha só, Jesus termina as bem-aventuranças falando de perseguição. Parece que nunca foi tão nítido, né? Foi tão verdade como tem sido agora a perseguição aos cristãos, né? De todas as formas, às vezes até uma perseguição velada, mas a gente já consegue perceber que isso está acontecendo, né? E a gente sabe que as escrituras, elas nos avisam e elas nos alertam sobre isso. E para trazer um consolo para todos nós, né? Ele fala, felizes são vocês que por causa de Jesus sofrem esse tipo de perseguição. Amém? E lá no 12 ele fala assim, ó, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.
A gente, né, na própria escritura fala, a gente, né, pode pesquisar na internet, pode pesquisar, né, hoje tem essa facilidade. Mas a gente sabe que muitas pessoas são perseguidas por causa do nome de Cristo. E sim, né, então que nós nos alegremos e que ainda mais a gente dependa do Senhor, dependa de Deus para passar por esse tipo de provação. Amém? Depois ele vai ali para o ensino sobre sal e luz. No 13 ele vai falar: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então, olha só, né? Porque o sal ele tempera, o sal ele dá gosto, o sal ele conserva o alimento, né? E o mais importante, ele causa sede. Para que, né, a nossa vida, o nosso caminhar com o Senhor, essa nossa dependência do Senhor cause sede no outro. Para que o outro também queira buscar do Senhor, também queira saciar a sede dele no Senhor, amém? Então, vamos lá, no 14:15 ele fala assim, ó: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E eu acho excelente essa frase agora que ele fala assim, ó: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Então, a luz que está em você, ela não pode ser escondida. Ela não deve ser escondida. Você não, né, não pode querer se esconder. Por quê? Porque é a luz do Senhor, porque é essa luz que precisa iluminar as trevas. O mundo que está tão em trevas hoje, ele depende dessa luz, né, da minha, da sua. Então, né, que todos possam usufruir da luz que está em nós, para que, né, o Senhor ele seja manifestado através da nossa vida aí para muitas pessoas, amém? E depois no 16 ele fala assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, né, Jesus ele explica o porquê que a sua luz deve iluminar, o porquê que você deve ser sal nessa terra, o porquê, né? Ele fala porquê, para que as boas obras de vocês brilhem e assim nós glorifiquemos o nosso Pai. Amém? Então, isso é muito importante, né? Olha a responsabilidade que nós temos e olha a alegria que nós, né, que temos de espalhar aí o Senhor por onde quer que nós formos, né? Depois ele vai ali falar sobre ensino sobre a lei. E eu vou ler com vocês o 17, que ele vai falar assim, ó: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. E realmente, Jesus cumpriu toda a lei, né? Não teve uma vírgula sequer que ele tirou. Ele cumpriu toda ela. Então, às vezes, muitas pessoas falam, porque agora é graça, agora eu posso tudo. Não, né? Jesus, assim como Jesus cumpriu toda a lei, ele é nosso irmão, né, mais velho, ele é o primogênito, assim, nós também devemos fazer como ele fez, né? Vamos lá. O 19 vai falar assim, ó: portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Então, olha a responsabilidade que temos de ensinar as outras pessoas o que é certo, né? Ensinar os nossos filhos, ensinar, né, quem nós estivermos discipulando, quem estiver perto de nós, que né, que a gente seja um exemplo do Senhor, né, um exemplo correto do Senhor, para que isso, né, esse não recaia sobre nós, amém? Vamos lá, vamos para frente. Tem bastante coisa para falar, um capítulo grande, né? Depois ele vai falar sobre o ensino sobre a ira. E no 22 ele fala assim, ó: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Em outra tradução que eu tenho, ele fala assim, ele inclui, né, sem irar-se sem motivo. Então, né, se eu me iro e se eu faço algo, né, porque eu estou irada,
eu já estou sujeito a julgamento. Amém? Então, que a gente preste atenção, né? Quando surgir a ira, surgir esse tipo de sentimento, que a gente realmente pare, que a gente respire, toma uns 2 litros de água aí se for necessário, mas que a gente não peque. Amém? Depois lá no ensino sobre o adultério, 28, ele vai falar assim, ó. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, né, a lei falava que precisava cometer o adultério, né, o ato em si. Mas aqui Jesus complicou um pouquinho mais. Se eu olhar com uma intenção no meu coração errada, eu já estou pecando contra ela. Então, que em nome de Jesus, o Senhor, Ele trate isso em nosso coração, para que, assim como Ele, né, continua ali falando. Então, a continuação desse capítulo, ele fala ali, né, que se o teu olho te leva a pecar, então arranque-o fora. Se a tua mão te leva a pecar, né, que arranque fora. Então, que a gente tenha esse cuidado, né, para que o nosso, né, pedir ao Senhor para que Ele limpe o nosso coração, né, para que a gente não tenha esse tipo de cobiça, esse tipo de pecado, porque nosso coração está sujo, nossos pensamentos não estão convertidos ainda ao Senhor. Amém? Vamos para frente. Lá, então, ele vai falar sobre ensino sobre juramentos e votos, o 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Ou como, né, é falado, né, fazer um voto de tolo. Né? Não faça isso ao Senhor, porque Ele honra, né, a palavra dele, o Senhor honra o voto, Ele honra nosso compromisso, Ele honra Ele mesmo, né? Ele honra o compromisso que Ele tem, porque Ele é fiel, Ele cumpre com a palavra dele. E Ele pede para que nós também, se você não vai conseguir cumprir aquilo que você está falando com o Senhor, então não faça. Né? A continuação ali ele fala, não faça. Se você, né, é melhor você então não fazer do que fazer um voto de tolo. Amém? Vamos lá, no 37. Então, quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Esse versículo eu acho ele espetacular. Porque hoje é necessário contrato, é necessário cartório, é necessário tantas coisas para afirmar uma palavra entre duas pessoas, né? Formar ali, fazer um negócio, alguma coisa assim. Porque a palavra, hoje em dia, o mundo, não vale mais. Porque uma hora eu falo sim, uma hora eu falo talvez, uma hora eu falo pode ser, outra hora eu falo não. Mas como diz as Escrituras, que em nome de Jesus todo cristão, né, possa falar aí da sua boca sim, sim e não, não. Que nenhuma outra palavra que procede fora disso, que não seja emitida pela nossa boca. Porque a gente precisa, né, nós precisamos ser pessoas confiáveis. Ser pessoas em quem as pessoas olham, olha, aquele ali realmente é alguém confiável, em quem se pode confiar. Realmente, porque o Senhor é assim. E nós devemos mostrar isso para o mundo, né? Nós devemos ser assim. Mesmo em meio a tanta dificuldade, né, tanta mentira, nós precisamos ser assim. Amém? Eu acho realmente espetacular esse versículo. Depois, ele vai falar lá no ensino sobre o amor pelos inimigos. Eu acho que essa é uma parte bem difícil, talvez, né? O 44, ele fala assim, ó. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. E continuando no 46. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Gente, olha só. Que forte, né, esses versículos, né? Porque uma pessoa está me fazendo mal, ou me fez mal, ou está me perseguindo, eu preciso orar por ela. Qual é a primeira reação que nós temos?
é excomungar, né? É querer falar mal também, é querer nos defender. Mas a Escritura nos chama para orar por essa pessoa. Olha só como é importante ler, conhecer as Escrituras, saber qual é a vontade do nosso Pai. E assim como nós falamos lá, né? Como eu falei lá no início, depender exclusivamente dele. Deixar que ele faça a justiça por nós. Então, isso realmente é muito importante. A gente precisa aprender e pedir ajuda, né, ao Senhor para que a gente faça isso realmente acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e, né, com todos ao nosso redor. Amém? Então, vamos para frente. Para finalizar, né, no 48, ele vai falar assim, ó, portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Amém? Que em nome de Jesus nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial é. Eu sei que, né, nós não somos, eu sei por mim, eu não sou perfeita, mas que nós estejamos percorrendo esse caminho, querendo alcançar a perfeição, né? E que a gente não desista, não fique aí pelas beiradas, amém? Então, para finalizar, Senhor, obrigada, Pai, pela oportunidade de gravar esse vídeo. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de ler as Escrituras. Obrigada, Senhor, por ter deixado algo tão valioso para nós, Pai. Por favor, Senhor, nos ajuda a perseverar na leitura, nos ajuda a ler, traz clarezas, por favor, Senhor. Que todos que estão lendo, Senhor, sintam, assim como diz as tuas Escrituras, que esse vídeo, Senhor, ele cause sede para que a gente só se sacie, Pai, com as tuas Escrituras. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meus amores, esse era o vídeo que eu queria falar, era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!